Olá, pessoal, e bem-vindos ao Solis Show. Hoje eu recebo com muito prazer meus dois grandes amigos, Nariguro dos Trópicos Oi, tudo bem? Como vocês estão? e o nosso querido Esquerda Projac. Galera, boa noite, bom dia, comunidade. E vamos comentar os impactos no mundo moderno. Lembrando a todos vocês que tudo o que a gente fala aqui foi nos revelado em um sonho. Qualquer dúvida, reclamação ou questionamento, encaminhar ao saque do Oráculo de Delfos. Obrigado e vamos pra cima. Irmãos, primeira coisa, o que que motivou a gente a fazer esse vídeo, né? Então a gente estava pensando, né, sobre a Copa do Mundo que vai começar agora e principalmente sobre os nossos dois grandes craques, né? E eles eram dúvidas, principalmente porque eles eram dúvidas, né, na convocação. Então tanto o Neymar quanto o Endrick. E assim, olhando para a seleção de hoje, eu não consigo imaginar o nosso Scratch sem os dois estarem convocados, né, pessoal? O que que vocês acham disso aí? Pô, especialmente depois do desempenho que o nosso garoto mais novo vem demonstrando e o que o Neymar já demonstrou não só no passado, como no Santos. O pessoal subestima muito ele, a gente vai ver isso daqui a pouco. Não daria pra não chamar nenhum dos dois, né? Acho que o nosso Dom Carlo fez o que a racionalidade dele demandou. Eu acho que o Tucídides ele fala sobre o império em decadência e o império em ascensão, né? Em determinado momento sem aquele ponto de contato. É a ascensão do Endrick e uma queda natural aí, razoável de quem sofreu muito com lesões, do Neymar, mas mesmo assim é o jogador que mais participa de ações ofensivas, né? No Brasileirão, que é um campeonato competitivo. Então acho natural a chamada dos dois, né? Os dois tiveram um crescimento no momento certo, como diz o nosso garoto do Shawarma, e o Dom Carlo fez a escolha mais razoável e agora é aguardar a sexta estrela que fatalmente virá. E aí, só para quem não gosta de futebol, né? Só um preâmbulo aí de ambas as carreiras dos nossos queridos craques. Primeiro, o Neymar, acho que ele é o mais conhecido dos dois, né? Com certeza, talvez seja um dos maiores craques do mundo, da história do Brasil. Inclusive, é o maior artilheiro da seleção brasileira da história, né? Atualmente. O Neymar nasceu em São Vicente, foi criado em Santos, né? O pai dele meio que era jogador de futebol de um time pequeno lá do Mato Grosso, rodou muito também, era um grande cigano da bola aí. E ele criou o Neymar para ser um grande craque, né? Então ele sempre focou no filho dele que ele via que já tinha talento, né? O Neymar, ele começou no Santos em 2009, né? Doutor, desculpa a interrupção aí, mas assim já está traçado aí o primeiro paralelo entre as duas carreiras, né? Que o pai do Andy, que também foi um cigano da bola, né? Foi um, Exatamente. um aspirante a jogador profissional e projetou Grande tal centroavante de como é, categorias da várzea, né? O pai do Endrick aí. exato, projetou tal como Édipo aí todo o reinado sobre os ombros dele, né? E como o Henrique diz naquela entrevista, né? Meu pai não foi jogador de futebol, farei tudo para que eu realize o sonho dele em mim. Então o, tem esse ar de messianidade aí nos dois casos, né? Exato. O pai do Neymar foi mais bem sucedido, né? Se você for pensar, porque o Neymar pai, ele foi jogador de times pequenos, mas ele foi campeão estadual do Mato Grosso do Sul, por exemplo. Ele jogou em times que hoje em dia são da Série B, mas quando ele jogou eram tipo Série D, Série C e tal, mas que acabaram tendo uma projeção até maior do que realmente foi a carreira dele. Mas ele era um ciganão, né? Inclusive ele caiu em Santos porque ele jogava num daqueles times pequenos de Santos, né? Ou a português, o Jabaquara. Se eu Só, não me engano, era o só Jabaquara. português. Eu sei que o Neymar filho ele tem uma relação com a portuguesa, mas o Neymar pai eu Isso. não O sei Neymar qual que era esse filho. time, não. O Neymar Filho ele jogou na Portuguesa bem no começo da carreira, né? Grande Portuguesa Santista aí, que hoje em dia amarga as divisões inferiores do Paulista, né? E o Neymar ele começou no Santos, né? Ele teve muito destaque, então ele foi campeão da Libertadores em 2011, foi vencedor do Prêmio Puskás, era visto aí como ele ganhou a alcunha de príncipe, né? O grande sucessor de Pelé, né? O maior craque do Santos que ia suceder o rei. Ele foi vendido para o Barcelona, né? Num negócio que custou 88 milhões de euros, supostamente, né? Que, inclusive, isso deu muito problema. Dizem que foi coisa de três, quatro vezes mais, só que o pai do Ney embolsou a maioria do negócio para aliciar ele. Talvez, talvez o Neymar pai não tenha sido só cigano da bola, né? Mas do dinheiro também.
Acho que ele homenageia o povo Roma em mais de uma faceta, né? Eu Aí já sou da ele, opinião que isso é mais a ver com a incompetência da Espanha em fiscalizar seus impostos no esporte do que qualquer outra coisa, né? Porque Neymar não foi o único. cara, eu tô contigo. Inclusive, nessa época aí, o Barcelona fez vários negócios horríveis, né? E todos eles ferraram o time no futuro. E só. O time só está aí, só não caiu pra Série B da Espanha, etc., porque é um gigante, né? Ele é too big to fail, se vocês permitem. E o Neymar foi pra Espanha e lá ele fez muito sucesso, né? Ele era parte do trio MSN, junto com o Suárez e o Messi. E ele fez 105 gols em 136 jogos. É muita coisa, né, cara? Pra um ponta que nem era o principal artilheiro do time, aliás, não era nem o segundo. É muito impressionante mesmo. Inclusive, várias vezes ele jogava mais para trás, né? E o MSN, na verdade, o ataque mesmo, às vezes tinha o Pedro em vez de ter o Ney jogava como meia, ou o Messi caía para meia e o Neymar ficava na ponta. Então, é mais complexo do que o pessoal acha. Essa conquista dele é mais impressionante do que parece, né? Com certeza, chegou a ganhar uma Champions League ontológica que Com gol na talvez seja final, uma hein? das mais com gol na final contra o Juventus, talvez seja uma das mais marcantes Champions League que esteja na memória aí do povo. E acho que a grande É, fase dele gol, foi o Neymar careca, né? Neymar careca de chuteira preta. exato. Ou também, né, um outro recorte aí seria o Neymar da Bruna Marquezine, né, que Fortíssimo. coincide aí com o Neymar careca, que a gente sabe, né, que essa coisa de cortar o cabelo, o cabelo ele tem dois significados, né, ou quando você tá muito cabeludo ou quando você corta o cabelo, né. Então essa fase semi-apolínea aí do Neymar também. Em relação ao Bruno Marquezine, gol em cima do Buffon também, né? Salvo engano, o Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, salvo engano, o Messi não tem gol, não tem gol contra o Buffon e o Neymar tem. Mas enfim, O Buffon era o grande algoz do Messi, né? Isso é verdade. Existia muito esse papo aí, que o Buffon era o cara que conseguia parar o Messi. Tinha outros também tabus, né? Acho que o Chelsea, o Messi não conseguia fazer gol no Chelsea. Tinha uns papos desses também na época, depois ele acabou fazendo, né? Mas o Buffon, goleiro histórico aí da Juventus, esse time da Juventus, inclusive, era muito legal de assistir jogar, né? O Morata no ataque, né? O Pirlo no meio ali, timaço, né, da Juventus. Torci muito e fiquei triste quando o Neymar sacramentou a derrota da Juve ali. Acho que o nosso narigudo também compartilha da minha tristeza nesse certame Não aí. muito, eu sou, dentre times grandes da Itália, eu sou muito mais milanês. Maravilha. Eu sou juventino, cara. Sem revelar muito, né? O meu avô era de uma região da Itália que não tem times de futebol relevantes. Então, ele acabava caindo para Juventus, que é o Flamengo da Itália, né? Todo mundo que não tem time cai para Juventus. Bom, pro final da passagem dele no Barcelona, ele tava, assim, em conversas de vencer a bola de ouro, tá? No verão de 2017. Uma transferência de 22 milhões foi pro Paris Saint-Germain. Segundo o Sheik árabe, ele trouxe o Neymar para liderar o projeto do PSG para a conquista da Champions League, que era o grande objetivo para limpar a imagem do país árabe Catar, promover a Copa de 2022 e os petrodólares ficarem um pouco menos sujos, né? Que o nosso esquerda Projac acha disso aí? Desse projeto que o Neymar abraçou aí? cara, Foi o primeiro passo eu dele em acho, rumo ao inferno e agora ele tá na eu Blaze? acho que eu acho que seria o purgatório, o início do purgatório dele. Eu acho que faltou ao Sheik combinar com o Mbappé, né? Essa liderança legal que você citou, né, sobre no meio do futebol, são para cunho político, né, no caso aí, fazer ter esse soft power, né, através do PSG para validar a Copa do Catar, que foi uma Copa muito questionada, morreu muita gente, etc, etc, etc. Eu estava lendo hoje que o João Avelange, quando ele assume a presidência da FIFA, inicia, né, toda a corrupção do futebol, né, a profissionalização do futebol e a corrupção. Um fato curioso é que o pai do João Avelange era um traficante de armas, cara. Então, quando o nosso público, pô, tá mudando muito o assunto, né? Mas sobre esse gancho de como o futebol é muitas vezes utilizado como soft power para validar certas questões políticas, né? É, quando o João Avelange assume a liderança daquilo que seria a FIFA, na década de 70 e vem com a profissionalização do futebol, a primeira coisa que ele faz é colocar a sede da FIFA na Suíça, né? Com paraíso fiscal, sabidamente paraíso fiscal. E eu estava lendo sobre a família do João Avelange, o pai dele era um belga,
que era renomado traficante de armas, e, e a gente sabe que esses países ali da parte austral da Europa, né, são todos não países, né, não nações, né? Então, os países da Escandinávia, aqueles três países lá, Letônia, Lituânia, Estônia, né, os países, aquelas ilhas também, e tudo isso começa o grande tráfico internacional de jogadores também, né, que vai ser denunciado lá nos anos 90, 2000, né, sobre garotos da base, abuso, né, quase um sucessivo caso Epstein, né, no futebol. Enfim, eu acho que esse seria assunto mais complexo para outro vídeo, né? Mas a gente vê, por exemplo, transações como a do João Félix, né? Que não para em clube nenhum, o menino tem 22 anos, já rodou 10 clubes, e se a gente vê a movimentação financeira em cima do nome dele, é mais de 2 bilhões de reais, né? Ou seja, como é que é isso, né? Como é que eu tenho um ativo que não tem payback, né? Ou seja, não tem retorno desse ativo, porque ele não para em clube nenhum, mas ao Nem mesmo tempo esportivo, nem passa por esse financeiro, né? ativo 2 bilhões. Exato, aquele De certa goleiro Ederson, forma, né, quando ele foi para o Manchester City. Ele de certa forma, o Neymar pode resistiu um falar. pouco a isso no início da carreira dele, né? Porque enquanto ele ainda estava na base do Santos, queriam levar ele para o Real Madrid. Então, eu não sei se foi uma questão pessoal dele, pelo menos é o que ele dizia quando ele era adolescente, que ele gostava mais do Santos. Tem algum motivo, vocês saberiam dizer, porque, ou especular, porque o Neymar quis ficar no Santos? Olha, dizem que foi o pai dele, né? O pai dele queria que ele fizesse uma carreira no Brasil para ele ser idolatrado pelas torcidas brasileiras. Então, o que o Neymar pai percebeu que acontecia muito na era do Neymar e ele via outros jogadores da idade do Neymar acabando não tendo esse tipo de defesa como outros jogadores teriam. Era uma coisa igual acontece com o Rafinha, por exemplo. Então, o Rafinha ele nunca fez carreira em nenhum time grande do Brasil. Então, na seleção brasileira, ele não tem idolatria, ninguém, não tem uma torcida que o defende, entendeu? Não tem alguém pra ficar do lado dele, sabe? Porque ninguém nunca viu ele jogar de perto. E o pai do Neymar queria que ele criasse essa idolatria com o Brasil e fosse um pouco mais pronto pra Europa. Não ficasse rodando times pequenos da Europa e fosse direto pra um gigante, né? Sim. Bom, perfeito. O Sormani, que é um jornalista santista, residente de Santos, um jornalista super tradicional, ele conta a história que ainda na adolescência, antes do Neymar virar profissional, a Nike, né, faz uma reunião com o Neymar filho e com o Neymar pai e apresenta para eles uma cadeira vazia. E fala ali, né, essa cadeira, desde que Senna morreu, está vazia, né? Tentando seduzir o Neymar a ser esse grande ídolo nacional, né? Essa grande representação de uma vontade popular. E realmente, né, se a gente analisar desde que o Senna morreu, no início dos anos 2000, o Brasil ele não tem ídolos verdadeiramente nacionais, afixados internacionais, né, porque o próprio Ronaldo Fenômeno, né, em 2002 ele não jogava no Brasil, né, os principais jogadores que jogavam no Brasil não eram os principais jogadores da seleção de 2002, ou seja, já tinha essa coisa da mercantilização precoce dos jogadores para a Europa. Então, além do desejo do Neymar de ficar mais no Brasil, tinha esse desejo marqueteiro, empresarial, comercial em cima dele, nesse projeto de ser um ídolo nacional, né? De afixar terras, afixar raízes aqui no Brasil, né? Nas terras brasileiras. Então, mais esse adendo aí que ajudou o Neymar se afixar aqui, mas propostas e assédio ele recebia desde os 11. O Neymar, então, ele foi pro PSG, né, nessa negociação, assim, milionária aí, de 222 milhões de euros na época, que era muito dinheiro. Assim, era um dinheiro que na época não existia pagar isso por um jogador, tá? Acho que poucos anos antes, 1 ou 2 anos antes, o Bale tinha ido pro Real Madrid por 90 milhões, era? 90 milhões, né? E já foi um absurdo, assim. O pessoal falou, nossa, o pessoal tá gastando com qualquer merda hoje em dia, né? Tipo, agora qualquer coisa é 90 milhões. E o Neymar, que era um jogador assim, léguas acima do Bale, foi muito mais caro, né? E com razão, porque na teoria ele seria um cara que iria liderar esse time nessa nova etapa de grandeza do PSG. O que não aconteceu, né? No ano seguinte, o PSG trouxe o Mbappé, que tinha feito uma campanha de campeão do Campeonato Francês com o Mônaco, e o Mbappé e o Neymar começaram a dividir protagonismo, né? E o Cavani também já era um líder ali natural do PSG e acabou também gerando conflitos ali internos. Acho que o auge do Neymar foi em 2020, né? Na época da pandemia, ele não tinha torcida para encher o saco, não tinha carnaval para ele fugir em fevereiro, nem aniversário da irmã Rafaela.
e aí ele teve que jogar bola. E ele levou o PSG até a final da Champions, uma campanha absurda. Um grande amigo meu, inclusive, perdeu R$ 1.000 apostando na Bet na final do PSG contra a Bayern, e o Neymar acabou perdendo o jogo ali com o PSG. E eu acredito que depois desse jogo ele se desiludiu um pouquinho com o futebol, cara. Nessa aí ele ficou mais algum tempo no PSG, parou de ter tanto destaque assim, mas continuou jogando bem lá. Mas as lesões começaram a se acumular, né? E aí em 2023 ele foi pro Al Hilal da Arábia Saudita por 90 milhões de euros, já um cara já no final da carreira, custou isso tudo, né? E lá ele não jogou, né? Jogos e 7 gols? jogos e um gol. 7 jogos e um gol, pelo amor de Deus. Parece eu no Interclasse. Bom, aí ele. Para limpar um pouco a memória assim do Neymar, claro que não é justificando o preço que o PSG pagou, mas dá para dizer que eles estavam com um pouco de trauma assim dele, porque você vai ver os melhores highlights do Neymar na Champions League com o Barcelona eram justamente contra o PSG, então eu Foi acho que a aquele jogo do torcida, Sérgio Roberto, né? Aquele jogo que o Sérgio Roberto fez o dentre gol. outros, dentre outros. E aí, pra mim, pelo menos vendo os highlights do Neymar, acho que os maiores fregueses dele na Champions eram o PSG e depois o Celtic. Então, era um pouco de síndrome de Estocolmo do pessoal de Paris, E eu querer ver o concordo Neymar. contigo, irmão. É igual quando o seu time contrata aquele cara meio carrasco do time do interior depois do Paulista, né? Aquela torre. Juventus querendo o CR7 depois de levar aquela bike, dentre outros casos, muitos outros. Exato, exato, exato. Mas pela seleção, o Neymar sempre foi gigantesco, né? Então ele estreou com 18 anos. Sim. Ali foi logo depois da Copa de 2010, se eu não me engano, né? Então na Copa de 2010 já tinha muita gente pedindo o Neymar, mas o Dunga era muito cabeça dura, ele preferiu levar aquele bando de prego lá que ele gostava. E o Neymar, o Brasil fez uma boa participação, perdeu para a Holanda no detalhe ali do Felipe Melo ter um surto psicótico no meio do jogo, e o Neymar acabou ficando de fora, ele e o Ganso, né? Ambos ali no comecinho da carreira que já mereciam convocação. Aí o Neymar ele foi para as primeiras convocações depois da Copa de 2010 e tomou conta da posição, né? Ele só nunca mais saiu. E na seleção ele sempre foi absoluto, né? Ele disputou 4 Copas, venceu a Copa das Confederações, venceu a Olimpíada em 2016 e ele venceu outros torneios menores ali de menor importância. Eu acho que uma Copa América que a gente ganhou no período foi sem o Neymar, né? Que o Neymar ele estava machucado, se eu não me engano, e o grande astro foi o Everton Cebolinha. Isso, o Neymar, surpreendentemente, não tem Copa América. O Brasil, na verdade, assim, não vou dizer pipoqueiro, mas o Brasil não prioriza as Copa Américas, né? Geralmente o Brasil sempre dá uma rateada ali contra o Uruguai, contra o Chile e, claro, a Argentina. Então, mas o Neymar realmente não tem Copa América. E em contraposição a isso, a gente tem o nosso querido Endrick, né? O Endrick é um garoto da periferia de Brasília, revelado pelo Palmeiras. Ele fez teste em vários clubes, né? Inclusive ele foi cortado do São Paulo, né? Tem uma história dessa aí. Acho que o Narigudo sabe mais aí do começo da carreira do Endrick. Mas ele foi, acho que, negado na peneira de São Paulo e veio pro Palmeiras e acabou virando o grande astro da base, né? Então você pega o número dele na base, assim, é coisa de maluco. Ele tem mais gols que jogos, um negócio meio absurdo, assim. Acho que só o Gabigol tem números absurdos tanto quanto ele na base, assim. O Gabigol era outro, né? Que era um leão de base. O motivo do Mas porquê o Endrick não continuou no São Paulo é porque o pai dele pediu um emprego no São Paulo e o São Paulo não quis dar esse emprego. e ele era E jardineiro aí do Palmeiras, o, né? e aí o pessoal do Palmeiras deu esse emprego para ele. E aí o Endrick, ele subiu pro profissional no Palmeiras, né? Foi o grande craque do Brasileirão. O Palmeiras ganhou em cima do Botafogo ali, virando as pontuações na tabela ali no final do campeonato. O grande pivô desse título palmeirense foi o Endrick. E nessa toada ele acabou sendo vendido para o Real Madrid, que é o maior time do mundo, né? Ele foi pro Real Madrid, o Ancelotti era o técnico dele na época. Ele fez 7 gols em 37 jogos, quase sempre saindo do banco, né? Sempre suprindo o Mbappé ou Vini Júnior, né? E aí, na temporada 25-26, que é a temporada atual, o Xabi Alonso era o técnico, né? E ele quase não jogou. Não estava jogando a primeira metade do campeonato. Parou de ser convocado pelo Ancelotti, que estava na seleção, né? Fez a transição para a seleção brasileira. E ele acabou recebendo essa dica do Carleto para sair e buscar novos ares, principalmente depois que ele foi expulso por ter entrado com muita vontade no jogo contra o Celta de Vigo ali. Aí o Endrick estava basicamente no seu pior momento, né? Inclusive a galera
ficava postando fotos da mãe dele olhando pra esposa dele, falando que a mãe odiava a esposa. Tinha uns papos desse, né? E o Endrick, ele buscou novos ares no Lyon, né, da França. E lá no Lyon ele foi muito bem, né? Então ele participou de 12 gols em 16 jogos. Mesmo assim, o técnico do Lyon ficava garfando ele jogo sim, jogo não, né? Falando mal dele e tal. O Ronaldinho fala, né, no documentário lá do Ronaldinho, ele fala sobre a dificuldade que é você, sendo brasileiro, jogar na França, né? A gente tem, os brasileiros fizeram sucesso por onde passaram, mas na França os brasileiros tiveram mais dificuldade, né? Acho que somente o Raí e o Juninho Pernambucano que foram, assim, incontestes na França, né? E Então você acha, esquerda um Projac, você país aí. acha que por eles honrarem o seu nome, ambos eles serem membros eméritos da esquerda Projac, tanto o Juninho quanto o Raí, você acha que isso ajuda eles na França, que é um país que glorifica muito esse tipo de Eu faceta? acho, eu acho que a esquerda Projac, ela nasce com a geração de 68, aquelas revoluções ali em maio de 68 na França, né? Então acho que tem uma maior receptividade futebolística ali, né? Então acho que tem sim a maior aderência. Mas é realmente o Ronaldinho ele fala sobre isso e faz sentido, né? Vários jogadores brasileiros passaram pela França e, enfim, todos eles em algum momento tiveram briga com técnicos, né? Provavelmente esse técnico do Lyon, imagino que seja francês, enfim. Então, é um problema recorrente para os nossos compatriotas aí em terras franco. O Endrick tem uma história meio pequena na seleção, né? Ele foi convocado não tantas vezes, mas todas as vezes que ele foi convocado ele jogou bem, né? Então ele fez gols importantes contra as seleções europeias, né? Eu lembro de um gol que ele fez contra a Inglaterra, outro que ele fez no empate contra a Espanha, né? Então eu acho que ele é um jogador que eles realmente ele aparece nos momentos de maior importância, né? Tanto no Palmeiras quanto no Real também, na Taça do Rei lá ele foi muito importante em algum momento ali com o Ancelotti e com o Xabi Alonso. No E momento da gravação desse áudio, ele inclusive fez o último gol da seleção, né? exatamente, o Endrick é Contra o o último Egito. goleador pela seleção brasileira agora, nesse momento, né? E pela seleção ele sempre foi muito bem. Só que aquele negócio, ele é muito jovem e ele não é da panela, né? Eu acho que o fato dele não puxar o saco do Neymar e sua turma ferra muito ele, entende? Porque a O seleção, fato dele não usar craque, né? cara, o fato dele não ser um cracudo, mano, isso atrapalha Não, não. bastante ele. E eu acho que a gente já ia chegar nesse ponto de toda forma, foi o que eu disse no início, da questão do império em decadência e do império em ascensão, né? E, em determinado momento, fatalmente, eles vão se confrontar. Acho que é justamente isso, né? O Neymar ele não conseguiu apadrinhar o Endrick, como apadrinha o Rodrigo e o Vini Júnior, e o Endrick, por sua vez, não se sente apadrinhado pelo Neymar, né? Você vê que, pelo menos nos vídeos que saem, ele sempre está com a galera da geração dele, com o Ryan, com o Luiz Henrique, e o Neymar fica meio que escanteado nessa relação, assim. Mas eu acho que é uma confrontação natural, assim. Acho que se esse problema, né, existisse aí na Argentina, né, se existisse um novo Messi aí, eu acho que surgiria esse tipo de briga também pelo mesmo pedaço de carne ali. O Casimiro tem um culto a Saturno na seleção, no qual consumir a Pedra Negra é o grande passaporte de entrada para as convocações pela seleção, cara. Eu acho que é a criptonita do avesso, né? Você É tem que isso aí. experimentar para ter energia. Acho que faz sentido, sim. Eu acho que e tem essa coisa do futebol esotérico, né, na Argentina. Se a gente vê a história todo o time da Argentina tem um bruxo, né? Teve um Grêmio e River semifinal de 2019. O Grêmio foi campeão em 2017 e o time do Grêmio era uma máquina, já tinha sido campeão da Copa do Brasil, sempre estava chegando. E na semifinal contra o River elimina o Grêmio dentro de casa e o River tinha trago para aquele jogo bruxo, né? O Grêmio ganha na Argentina e perde em casa, né? E o Grêmio tinha trago para aquele jogo um bruxo, né? Então, assim, o futebol argentino é bem comum. Acho que a gente tá no futebol peruano, né? Tem lá os feiticeiros, os xamãs lá do Peru. Tem o caso do Cruzeiro, né? Que contratou um pai de santo para não cair, não pagou o pai de santo e caiu, né? Então acho que tem essa parte do futebol esotérico aí que acontece fora das quatro linhas. E o Neymar aí é o grande Cronos, né, do time do Brasil. Ele não deixa a geração dele morrer, não deixa a geração dele parar de ser convocada, né? Acho que
pelas amizades, a influência que ele tem, até nos caras um pouco mais novos ali, de uma geração abaixo da dele, que é a do Vini Júnior ali, que é uma geração bem perdedora, né? Porque a do Neymar, bem ou mal, ainda ganhou a Copa América, ganhou Olimpíada, ganhou Copa das Confederações, teve algumas boas partidas, bons torneios, né? E a geração do Vini Júnior só não teve, né? Eu nunca vi esses caras jogarem bem nunca, nenhuma vez na minha vida. E eu acho que o Neymar ele funciona como um grande Cronos ali desse time, né? Além do aspecto dionisíaco que a gente vai falar mais pra frente, mas eu acho que nessa coisa da panela ele é o grande Cronos ali do negócio. Sim, eu acho que tá, funciona como Cerberus também, né? Ele é o que libera ali o caminho para a passagem do reino das trevas para o reino da luz. Ele funciona como esse filtro aí. E o que a gente vai falar, né? Por que cada um é um apolíneo ou dionisíaco, né? Então, eu acho que eu vou fazer o primeiro um preâmbulo do mito de cada um desses deuses aí, do Apolo e do Dionísio, e depois o nosso querido Narigudo dos Trópicos vai falar sobre a definição nietzschiana de apolíneo e dionisíaco, né? Que Nietzsche mesmo dizia que era uma definição imperfeita, né? Que ele estava querendo chegar perto daquilo que ele queria dizer, né? Que ele servia um deus sem nome, aquela coisa toda, né? Acho que ele vai falar disso tudo. Bom, vamos lá. Primeiro Apolo, né? Apolo, ele pode ser definido muito como um deus da civilização. Então, se você for para a Grécia algum dia, você vai se deparar lá no Liceu de Aristóteles. A palavra liceu vem de lobo, tá? Porque ela era localizada, a estrutura do Liceu de Aristóteles, aonde ficava o templo de Apolo Licaeus, né? Que é o Apolo, o domador de lobos, o que afasta os lobos. Porque ele começou como um deus agrário. Ele era um deus dos pastores, né? Então, sempre foi um deus para os gregos que significava, ele significa o radiante, né, o nome dele, e sempre significou o deus da civilização, digamos assim. Sempre o deus que afastava o selvagem. E a sua gêmea, Ártemis, né, era a deusa do selvagem, a deusa dos animais selvagens e da natureza, né? Então, eles são gêmeos, né? Apolo e Ártemis, eles são filhos de Zeus e Leto. A chegada no mundo dele já foi um pouco caótica, né? Então, a Hera não deixava Leto ter o filho em lugar nenhum. E ela teve que ter o filho em uma ilha, né? Na ilha de Delos, que era uma ilha que diziam que era estéril e flutuante. E a Hera não conseguia atingir eles lá, e a Leto conseguiu dar a luz lá. O parto dele durou 9 dias e 9 noites, porque a Hera, que era a deusa dos partos, ficava impedindo que ele acontecesse. Depois parece que a Artemis saiu primeiro, né, do útero, e ela ajudou a tirar Apolo do útero. Então a natureza ajudando ao nascimento da civilização, né? Bem interessante simbolicamente isso, né? Ele foi alimentado com néctar e ambrosia, o que garantiu que ele crescesse a idade adulta de imediato, né? E ganhasse a imortalidade ali como um deus, né? Assim que ele nasceu, ele ganhou três dons, né? Que definiram ele para sempre. Então ele ganhou o arco, a lira, o arco de prata, a lira, e o poder de anunciar aos homens a vontade infalível de Zeus, que é o poder da profecia. Então o auge do mito de Apolo, né? É quando ele vai a Delfos, que é lá no Monte Parnasso, na Grécia. É próximo de Atenas, cerca de 3, 4 horas de carro de Atenas, ali para o ocidente. Lá né, no Monte Parnasso, quem governava era a serpente dragão Piton, né? Era uma criatura de Gaia ali. Inclusive, todos os grandes mitos fundadores dos deuses gregos, os primeiros, né? É sobre como eles derrotaram monstros que eram símbolos desse mundo obscuro pré-consciência da humanidade, né? Então, era sempre monstros titânicos, assim, lutando contra o deus que representava a conquista do homem sobre o inconsciente, sobre a escuridão. Doutor, desculpa interromper mais uma vez, mas assim, quando você estava falando, eu lembrei rapidamente do nascimento de Jesus, né? E a gente sabe que o cristianismo neotestamentário bebe de fontes é, gregas aí, aristotélicas, e interessante que, tal como a Sagrada Família, né, no cristianismo, ela também é obrigada a sair, né, de uma localidade, ir para outra. O menino Jesus, que é esse nascimento da nova civilização cristã, de que inaugura uma nova era, também recebe ali presentes que vão dizer a respeito do seu propósito, né? No caso, ouro, incenso e mirra, que são elementos culticos do embalsamento da morte, né? Ou seja, aquela criança que nasceu para morrer. E tem essa questão, esse rito de passagem, né? Que é esse enfrentamento de criaturas lunares, né? Telúricas,
Jesus também passa, né, quando ele, aos 30 anos ali, quando antes de iniciar o seu ministério, né? Obviamente, é só um lapso que eu tive, eu nem tava, nunca cheguei, sempre quando eu passei pela história de Apolo, nunca cheguei a fazer essa, essa, essa comparação, mas o doutor é um excelente contador de história, eu fiquei pensando nisso, né, como o mito, né, os mitos, na verdade, é um único grande mito para cada símbolo, né? Então, Uma fiquei coisa brisando que você nessa me lembrou, esquerda Projac, foi uma coisa que eu sempre pensei que talvez o nosso Deus, né, ele estivesse treinando, digamos assim, né? Isso tem bastante no catolicismo, né? Então tem as ideologias e as religiões preparatórias, né? Vários profetas se diziam do helenismo, se diziam filhos de Apolo e viveram próximos a Jesus, né? Mesma época de Jesus. Talvez o grande expoente aí seja Apolônio de Tiana, né? Tiana é uma cidade ali onde hoje em dia é a Turquia, né? E na época era uma cidade grega ali na Capadócia. E Apolônio de Tiana teve uma vida assim extremamente similar à de Jesus. E eu acredito que ambos viveram, mas eu acredito que Jesus era realmente o filho de Deus e os outros eram, digamos, profetas ali, preparadores e etc, né? Mas esse nome dele não é por acaso, né? O Apolônio de Tiana, ele dizia, se eu não me engano, que ele era filho de Apolo, ou que ele tinha algum parentesco com Apolo. Então, com certeza tem a ver, cara. Com certeza tem a ver. Pensando nessa preparação para o que na teologia tradicionalmente é chamada de plenitude dos tempos, aquela época helenística, romana em que Jesus chega, existe uma comparação feita muitas vezes sobre os profetas do Antigo Testamento e os filósofos, né? A mais famosa delas é dizer que o Platão era o Moisés dos gregos, até porque ele se aproxima não só de uma concepção de um universo ordenado, mas com uma concepção semi-monoteísta da realidade. Então, esses são paralelos que sim podem ser feitos. tem um homônimo de Apolo no Novo Testamento, só me engano, em Atos, onde Paulo, não em Atos, é em Coríntios, onde Paulo cita um Apolo, né? E cita esse Apolo como sendo um dos discípulos ali, não daqueles discípulos de primeira linha, né? Daqueles 60 que depois se destacariam 12, mas ele cita que eu, Paulo, rego ou planto, alguma coisa assim, Apolo rega e outro vai lá e colhe, né? Ou seja, ele cita como um outro trabalhador ali da propagação do evangelho, ele cita um Apolo, né? Paulo era grego, então não acredito que seja um nome tal como Joaquim em Portugal muito difundido naquela época, mas enquanto você falou, eu lembrei desse outro Apolo aí que é registrado no Novo Testamento. Eu acho que ali no Levante e a Grécia eles tinham uma interface muito grande, né? Inclusive, só não ocorreu uma helenização mais intensa do povo judeu devido aos macabeus, né? Bom, mas saindo dessa tangente que a gente pegou, né? Então, o Apolo, ele encontra a Piton, né? E mata ela com as flechas de seu arco prateado. Aí ele ganhou o epíteto de Pítio, né? E ali ele firmou a sua morada permanente em Delfos, né? Onde a Piton habitava. Eu, inclusive, visitei a região e eles têm o local lá, que é embaixo de uma oliveira, que dizem que é onde ele matou a Piton. E aí, logo depois, né? É uma coisa que o nosso grande amigo Daniel Macedo já postou sobre, né? No êxtase dele ter matado esse dragão mítico e lendário aí do Monte Parnasso, ele encontra Cupido brincando com as suas flechas, né? As flechas de ouro e as flechas de chumbo, né? Que as flechas de ouro elas fariam alguém se apaixonar e as flechas de chumbo fariam alguém ter repulsa por você, né? E Apolo brinca com ele, né? Ele dá uma zoada no Cupido, né? Ele fala que crianças não deviam brincar com flechas, né? O Cupido tinha aquela aparência de querubim clássico, né? E o Cupido, enraivecido, ele atira uma flecha de ouro em Apolo, né? E ele se apaixona por uma ninfa que estava ali próxima, que era a Dáfne, e atira uma flecha de chumbo na Dáfne, que tem repulsa por ele. E aí Apolo persegue a ninfa e, e ele quase a pega, né? Só que quando ele ia pegá-la, ela pediu misericórdia ali aos deuses quitônicos, né? Principalmente a deusa Deméter, né? Que a transforma em uma planta de louro, né? Que virou o grande símbolo de Apolo, né? A folha de louro também.
que era o prêmio dos Jogos Píticos, né? Que eram realizados em Delfos e eram o terceiro maior jogos esportivos da era grega, né? Só ficando atrás aí dos Jogos Olímpicos, propriamente dito, e dos Jogos Panatenaicos, né? Em Delfos ali ficava também o umbigo do mundo, né? É uma pedra que tem lá até hoje, eu já vi essa pedra aí, inclusive. É bem bonito. E lá estava É a escrito, mesma, né, no... Fala, fala, irmão. é a mesma que o Casemiro gosta? Não, essa aí é Não. uma pedra diferente. Essa é uma Agora, pedra. doutor, essa Sobre pedra os seria. dons, sobre os dons proféticos que Apolo dá às musas, será que a gente pode pensar, e também o paralelo em como ele era apaixonado por Daphne, é, será que a gente não pode pensar na frase que o Hendrik falou sobre a Gabriele, que Deus tem falado com ela para tudo que ele fizer? Cara, eu não sei se. Eu Sensacional. não sei porque ele realmente Overstretch. consegue. A coisa do Apolo com a Daphne é que ele nunca consegue atingir o amor, né? Ele não consegue concretizar. Infelizmente a gente perde um pouco dessa conexão. Não, mas talvez seja isso. Talvez a mãe de Apolo, né? E aqui a mãe de Hendrik, identificam essa falta de capacidade no filho em concretizar esse amor e tentar alertar o filho, né? Para não seguir com esse relacionamento, né? Eu gostei, eu gostei. Achei bom. E esse umbigo do mundo aí que ficava lá em Delfos era a marca, né, que Zeus enviou a sua águia, né, para marcar o local onde o mundo havia começado a ser criado, né? E ela definiu que tinha sido lá no Monte Parnasso, né? Esse era Ô, o. doutor, isso aí é um conceito do Axis Mundi, né? Exatamente. Se não me engano, na cultura, no mundo abraâmico, judaico, tem essa coisa também, né? Daquela pedra lá que Isaac iria ser imolado pelo seu pai. Enfim, salvo engano, o judeu cabalista aí, a vertente cabalista do judaísmo, fala que essa pedra é o axis mundi dos judeus, né? E algumas vertentes do Islã creem nisso também, tanto é que tem lá a peregrinação, você tem um buraco lá para você tocar nessa suposta rocha e tal. Interessante como, mais uma vez, aí as religiões, elas se convergem, né? É, o argumento de que há um monomito, né, e esse monomito é interpretado de várias formas é muito forte, né? Eu tenho uma tendência a gravitar para esse lado. E Apolo é um deus muito importante, né? Talvez tenha sido o grande deus cultuado ali a partir do fim da era trágica ali, né? No final da era trágica e no começo do ápice da República Romana, do helenismo, etc. Apolo, depois de Zeus, era o grande deus, né, a ser cultuado ali. Ele tinha muitos fiéis, ele tinha muitos atributos, né? Então, por ele ter esse aspecto meio que deus da civilização, a civilização foi avançando e ele foi ganhando atributos, né? E virou um balaio de gato, né? Ele tem muitos, muitos, muitos atributos. Inclusive, ele acabou englobando os poderes e atribuições de Hélios, né? Que era o titã do Sol. Inclusive, em muitas interpretações, ele passa a guiar o carro solar também com seus cavalos, né? Tem a questão das gerações, os olimpianos, que eles superam os titãs. Claro que se fala mais de Zeus tomando junto do Poseidon e do Hades o domínio da terra e dos céus e do mar, mas em outras divindades, entre aspas, secundárias, como de Hélios para Apolo, de Selene para a irmã dele, que é a Ártemis, Ártemis, né? né? E outros que a gente nem pensa, né? No Eros maior e Eros menor, inúmeros, inúmeros. Com certeza, cara. Eu acho que isso é estranho porque vários titãs eles tomaram o lado dos olimpianos na guerra, né? Vários titãs eram contra o domínio tirânico de Cronos ali sobre os outros seres imortais e sobre os seres humanos da Idade de Ouro, né? E vários lutaram a favor dos olimpianos, como Prometeu, como Hélios. Hélios acho que ficou, se eu não me engano, Hélios ficou neutro, né? Hécate lutou a favor dos olimpianos também, e devido a isso, muitos desses titãs foram poupados e foram perdendo seus poderes e seu espaço aos poucos, né, para os deuses, em contrapartida à ruptura que outros tiveram, né, que foram atirados no Tártaro ali. Bom, A questão do Hélios é o mito de Féton, né? Que ele é o entrega a Faetonte, né? carruagem solar pro filho dele guiar, que não conduz direito, cai da carruagem e Apolo ganha o domínio.
Exatamente. E primeiro isso não era tão claro, né? Mas depois, quando o Apolo foi ganhando mais esse domínio solar, aí ele foi, esse mito foi se consolidando, né? E eu acho que é algo representativo, assim, de Apolo, né? Então ele era esse cara em ascensão, esse cara hiper organizado, hiper competente, com todas as atribuições civilizacionais, e ele toma o espaço desse deus primordial aí que acaba falhando nos seus deveres devido a ter essa postura meio leve, assim, né, com o seu fardo. Bom, vamos prosseguir. Dionísio era um deus que não nasceu deus, né? Ele nasceu semideus. Ele era filho de Zeus como mortal, com a princesa tebana Semele, que era filha de Cadmo, o grande Cadmo, né, fundador de Tebas. Era também enciumada, ela se disfarçou, ela insuflou o desejo da Semele, né, para pedir que Zeus a mostrasse sua forma divina, né? E nos mitos gregos, a forma divina dos deuses, ela só poderia ser vista pelos mortais parcialmente, né? Você nunca poderia olhar diretamente para a forma real de um deus em toda a sua glória, né? Talvez como as tradições mais orientais falam do nome dos deuses, né? Também que levaria a pessoa à loucura ou levaria a pessoa a ser fulminada se ela soubesse o nome real de um deus ou de um daimon, etc, né? Essas teofanias, né, mais uma vez aqui fazendo paralelo com as tradições abraâmicas, é muito similar, né? Tem várias passagens, né, que Deus, ele, na visão até meio romântica, né, ele passa de costa por uma fenda e então, né, o seu profeta, né, pode contemplá-lo, né? Depois Exato. ele se transforma em um anjo, né? Se transforma em um ser de luz, em uma pomba, em um arbusto, né? Como a história da sarça no deserto, né? Até que culmina, né? A vinda do Filho de Deus, né? Que é esse se rebaixar, né? Se rebaixar para ficar iguais aos homens. Exatamente, irmão. E Zeus, ele tinha prometido, fez um juramento irrevogável à sua amante, né? Que ele atenderia qualquer pedido dela, né? E Hera envenenou ela, né? Para ela pedir que Zeus se mostrasse em toda a sua glória. E ela foi incinerada instantaneamente quando o Rei dos Deuses apareceu como raio e fogo na frente dela. Mas Zeus, em sua melancolia, após ter causado a morte de sua amante, ele resgatou o feto das chamas e costurou ele na própria coxa. E meses depois nasceu Dionísio de lá. Dionísio o nome dele significa nascido duas vezes, né? Então ele nasceu uma vez do ventre da sua mãe, que morreu, e outra da perna do seu pai. Ele foi criado escondido no Oriente, né? Entregue às ninfas do Monte Nisa, que, que é uma região ali mais oriental. E ele foi instruído pelo sátiro Sileno, né? Que é uma figura de quem Nietzsche se fascina muito, né? Pelo sátiro Sileno. Ele fica falando dele bastante nos livros dele, né? Como essa figura meio Magnífico. caótica aí. E aí tem a versão órfica, né? Do mito de Dionísio, né? Que é o Dionísio Zagreu, que é uma versão que mistura o mito clássico com algumas tradições esotéricas orientais, né? No qual o Dionísio é filho de Zeus e Perséfone, e aí os titãs despedaçaram e devoraram ele a mando de Hera, e Atena salvou o coração dele, e o deus, ele renasceu por meio da Semele, que era essa princesa tebana, né? E aí o Zeus fulminou os titãs e usou seus restos para fazer a humanidade e por isso a humanidade carrega a dupla natureza, né? Uma natureza quitônica, titânica, né? Que é violenta, terrena, e a centelha dionisíaca, que é divina, né? E esse despedaçamento de Dionísio, né? O esparagmos e o renascimento é o coração do mito, que depois seria o centro das bacantes também, né? Que era aqueles cultos órficos lá que aconteciam no interior da Grécia ali. E esse tipo de ritual, né? É um ritual muito iniciático, né? Dessa coisa de se matar, mortificar para se transmutar em outra coisa. E aqui eu nem poderia até citar, né, o sacramento cristão, né, da ceia, mas isso é basicamente base de todo ritualismo esotérico que a gente tem até hoje, né? E Seja mais de um paralelo de Jesus, né, irmão? Que Jesus também é outro que foi morto, se sacrificou para ascender, né? Ele também teve essa. não, exatamente. E salvo engano, nesse sacrifício de Dionísio, as pessoas consumiam, né? Consumiram ele ou algo do tipo assim. Exatamente, Não sei se exatamente. não sei se ele.
Não sei se ele diretamente ou se no sacrifício envolve consumo de alimentos que seriam embalsamados, né, por esse sacrifício principal, mas é uma coisa muito cristã isso, né, porque Jesus, lá em João 6, eu falo porque é um capítulo que eu li hoje, né, ele fala isso, né, que ele seria aquilo, ele está falando do pão e do vinho, né, então, interessante como esse ritualismo, ele perpassa novamente mais um ponto de contato com outras tradições também, né? Eu acho que no judaísmo, né, a gente tem a questão lá da galinha de caparote, né, que os caras ali leem palavras de maldição sobre a galinha e no final mata a galinha, né? Ou seja, aquelas palavras de maldição que estariam sobre mim foram transmutadas para a galinha, né? Então, não está mais comigo. Eu mortifiquei para ter vida, né? Exatamente, irmão. Ou, É a imolação, né, dos pecados, né? E Dionísio tem um pouco dessa faceta, inclusive é algo bem oriental, né? Esse mito foi trazido do Oriente, né, para a Grécia, e é a única instância que você via sacrifício humano, que era uma coisa bem tabu no mundo greco-romano antigo, né? Era nessas bacantes aí, né? Então você via alguma interface ali de sacrifício humano nessas rituais do interior da Grécia ali. E o Dionísio, né, ele teve a conquista do mundo pelo êxtase, né? Então, Hera enlouqueceu Dionísio, né, também em seus ciúmes ali, por ele ser filho de uma amante de Zeus. E ele saiu vagando pelo mundo, né? Ele andou pela Ásia, pelo Egito, e pela Frígia. E aí, na Frígia, ele encontrou Cibele, né, que era uma deusa local, e ela purificou ele e iniciou ele nos mistérios dela. E foi até a Índia, né? Dizem que lá na Índia ele espalhou a vinha, né? Ele levou o vinho lá para a Índia e depois ele voltou, trazido por um cortejo de Mênades em transe, sátiros e o velho Sileno bebendo sobre um burro. E inclusive isso tem bastante paralelo de Jesus também, né? Não é a entrada de Jesus em Jerusalém, não tem algo similar a isso, esquerda? exatamente, né? Uma semana antes da morte de Jesus, ele realiza, né, a entrada ali pelos portões, onde os judeus criam que viria o Messias para a libertação né, do jugo do Império Romano, e vem Jesus montado em um burro, né? E é interessante aqui que tem essa coisa desses animais equinos, né? Cada um tem um significado diferente, né? Então, a gente vê isso até nas estátuas, né? Quando tem lá o Napoleão com um cavalo na estátua e o pé do cavalo direito tá para cima, quer dizer que ele vai invadir, aí o pé esquerdo quer dizer que aquele território já é dele. Ou seja, há esses gestuais daquele que você domina, né? Você domina e aquilo que você domina representa uma forma de se comunicar ali, né? No caso, o burro, pelo menos na tradição, e aí eu odeio esse termo, né? Mas uma tradição judaico-cristã ou abraâmica quer dizer um animal de paz, né? Porque é de fácil domesticação, né? De fácil domínio, né? Então, é um animal que ele não impõe resistência, né? Porque o simbolismo está aqui em dominar aquilo que te põe resistência, né? Tal como o Júlio Zévola fala sobre cavalgar o tigre, né? Porque é um animal indomável, né? Então você precisa cansá-lo para que ele cansando pela resistência, né, da atividade aeróbica ali você consiga então domá-lo, né? Então o animal que você domestica quer dizer vai, como posso dizer, aumentar, né, o seu poder ali, né? Então, se você domestica um animal muito difícil, quer dizer que você tem bastante galardia, né? Então, se você domestica um animal fácil, né, como um burro, quer dizer que você é um ato mais pacífico, né? Porque você usou de paz para pacificar aquele animal, para domesticá-lo. E isso é interessante porque ele usou muito a força, apesar dele ter essa coisa do burro, tal, sátiros, etc., que é uma coisa que leva para embriaguez, para mansidão, etc. Ele usou a força, ele esmagou todo mundo que negava o culto dele e pela força ele ascendeu ao Olimpo e pegou o lugar de Hestia como um dos 12, né? E resgatou, inclusive resgatou a mãe dele, a Semele, do Hades, né? Transformando ela em uma deusa imortal também. Só porque sim, só pelo poder deles, por como esse culto dele tomou à força todos os que negavam a ele, né? É bastante paralelo de Jesus, ambos os deuses, né? Talvez a grande síntese seja essa, né? Sim. E O agora o nosso aspecto da papel de. descida ao Hades também é.
um aspecto que a Perfeito. gente não desceu, não discutiu muito, mas entre a morte e a ressurreição você tem essa descida, que é quando você está no seu ponto mais baixo, mas não só por conta de si mesmo, mas para resgatar os outros, né? Em 1 Pedro, se não me engano, é onde diz que Jesus pregou as almas em prisão no Hades, e isso lembra muito aqui a história junto de Semele, né? Que também estava presa no Hades, liberta pelo filho dela. No caso, Jesus, ele prega para os espíritos em prisão, que alguns entendem que são todas as pessoas que haviam tido até então, inclusive filósofos antigos, Buda, Platão, outros acham que são só os que morreram antes do dilúvio. Enfim, a extensão não é o que a gente está querendo saber aqui, mas o papel que ele desempenha, né? Exatamente, Perfeito. cara. E agora vem a parte difícil, que é linkar isso com o Neymar. Cara, vamos falar assim, o que que quer dizer, qual é a definição do Nietzsche de Apolíneo e Dionísio? Agora que a gente sabe os mitos deles, eu acho que fica mais até ilustrado, né? O que a gente vai querer dizer agora. Cara, o que a gente vê como o entendimento do Nietzsche em relação ao dionisíaco e ao apolínico são diferentes modos de êxtase estético, né? Ele fala muito de formas de produção de arte. E o apolíneo, ele é caracterizado por um princípio chamado ego individuationis. Eu não sei falar latim, é, mas é princípio de individualização do ego, individualização de si mesmo. Então, E vem tudo do que tem a ver com Schopenhauer, né? Ele Apolo. tirou isso do Schopenhauer. Esse é um termo que ele pegou Uhum, emprestado, se eu não me engano. exato. Isso aqui é algo que ele discute mais no. Doutor, me fala o nome do livro que você estava Foi lendo, me deu um na, branco agora. foi na O Nascimento da Tragédia. Esse No é o livro Nascimento da que ele Tragédia, e discute. ele retoma no Crepúsculo dos Ídolos, né? Aqui um parágrafo que ele discute bastante é no 10º, e é justamente isso. O Apolo, sendo um deus da civilização, todas as formas de arte que estão relacionadas com ele têm a ver principalmente com a visão, né? Então, através da sua visão, você diferencia, você individualiza as coisas que você vê e você cria ordem através do caos. O Dionísio, ele vai estar ligado muito mais a algo menos sólido, algo mais fluido. Então, a audição e todos os sentidos vão estar ligados a ele. Então, a forma de arte mais relacionada é a música. É algo que o pessoal não entende, né, Narigá? Eu acho que Exato. o pessoal acha que Dionísio é Cronos, entendeu? Eles acham que Dionísio é o deus do Exato, exato. caos. E ele não é o deus do caos. Ele só é o deus da fluidez, da ascensão pela fluidez, né? Pelas coisas mais fluidas, menos palpáveis, talvez. Eu gosto Exato. de definir, eu gosto de. A gente tem um filósofo romeno, acho que todo mundo que vai estar ouvindo vai estar familiarizado com ele, que ele menciona como os animais, eles andam parafraseando, num estado de intoxicação religiosa constante. E eu acho que essa é uma síntese muito forte do que é o Dionísico. Eu gosto de uma definição sobre, sobre o que seria esse ser dionisíaco, né? Que é aquele que não segue ordens. Mas não é porque ele não segue ordens que ele é um ser desordenado. Ele apenas não segue essas ordens aí impostas, né? Então, por isso que esse pessoal metido a pagão, né, neopagão, de Wicca, né, gosta do Dionísio por esse aspecto dele, né? Ah, não vamos seguir ordens, né? Vamos anarquizar, né, a prática religiosa, mas não é isso que se trata. Ele apenas não segue a ordem imposta. Inclusive, ele Não, destruía quem não seguia as ordens dele, né? Esse é o mito dele. O Dionísio, ele exatamente, conquista a posição dele no exatamente. céu. Tinha ordens, né? Não quer dizer que era anárquico, né? E nesse sentido, não, o Nariga, tem mais comentários aí sobre Dionísio? No Crepúsculo dos Ídolos, um cara que, em outro parágrafo, tem um aspecto muito dionísico é o Goethe, né? O Goethe, ele, como grande artista, ele... Você pode pensar, o Goethe, alemão, ele é uma pessoa completamente racional, mas a forma de arte que ele propõe é através de algo que a gente pode dizer que é a deificação dos desejos, que o Nietzsche aqui faz um paralelo com Sócrates, né, que ele critica o Sócrates, onde os desejos dele estavam mal alinhados, enquanto os desejos de alguém como Goethe
por serem desejos mais. Eu não gostaria de usar a palavra puro, porque não é. Bom, eu acho que uma coisa que é interessante também do Dionísio, né, é que o que ambos queriam chegar no mesmo lugar, né? Ambos queriam a ascensão e a evolução do ser humano e a evolução da alma para algo acima, né? Ambos eles queriam isso. Mas o Apolo fazia isso pelo princípio da individuação. Então você fazia coisas que dependiam de você fazer. Então, por exemplo, a escultura é usada como um grande exemplo, né? Que você, com as suas habilidades manuais, que você treina por anos, por décadas, você vai criar algo grandioso. E Dionísio era o deus que demandava que você se dissolvesse no uno primordial, digamos assim, na grande piscina onde todos os indivíduos eles se encontram com o nosso Criador, para que você conseguisse atingir esse ápice, para que você conseguisse se elevar. Então era o êxtase coletivo, a música, a dança, são todas coisas que demandam que você não pense só em você, que você pense em um todo, em todos como um, entendeu? Em todos se dissolvendo para criar algo acima. Eu acho que essa é a grande diferença entre os dois, que Apolo é o deus da individualidade e Dionísio é o deus do coletivo. Talvez seja isso. E trazendo, é, trazendo do alto para baixo, né? Nesse quesito, é, eu me apego muito ao espírito do tempo, né? Quando o Neymar surge, e eu gosto muito de usar o Dionísio, né? Dionísio me lembra fogo, né? Essa chama do fogo, né? Que consome tudo, mas ao mesmo tempo não toma forma daquilo que consome, né? Diferente da água, né? A água, ela consome tudo, mas ela ganha a forma daquilo que ela possui, né? Ela é contida, ela é mais apolínea, né? Ou seja, você ganha o objeto, mas você se transforma no objeto, né? Enquanto o fogo ele ganha o objeto e faz com que o objeto deixe de ser aquilo que ele E era, né? destrói para E construir, né? quando Uma coisa meio Heráclito, Heráclito de Éfeso aí. exato, exato. E o Neymar, quando ele surgiu, Voltando ele aqui era como rapidão, fogo. exato. Voltando aqui rapidão, a questão da deificação dos desejos, só queria complementar aquela parte. Basicamente, aquilo que ele fala, o Dionísio tem um aspecto antissocrático, né? Em que os gregos, eles, você pode entender como um pouco de filho da puta a atitude deles, mas eles entendiam que pessoas feias tinham almas feias. Então, E tá errado, enfim, porra. Isso é tá verdade. errado. Enfim, mas aí o entendimento, no final das contas, é exatamente aquilo que vocês falaram, em como, mesmo através de uma despretensiosidade em relação às regras, ele não tem essa despretensiosidade simplesmente porque eu quero ser algo anárquico, eu tenho que resistir aos meus desejos. Ele não percebe os desejos dele como algo a ser resistido. Não porque ele seja alguém degenerado, na forma como a gente entende o termo, que é alguém que é ressentido, invejoso dos outros, mas porque às vezes ele não percebe a convenção social simplesmente como algo valorosa em si mesma. Eu acho que é isso mesmo, irmão. Enfim. E acho que o Neymar, ele, assim, esse princípio dionisíaco, a gente fala, pô, mas o Neymar é um jogador que era individualista em campo. Ele queria sempre tomar a frente, driblar, tal, ter o destaque dele. Mas, cara, se você for pensar, ele não é tanto quanto o Endrick, né? Acho que é muito perfeita essa analogia. O Neymar, ele, é driblador, tal, mas, pô, cara, ele dava assistência pra caramba, ele jogava muito pro time, ele era um cara que participava de construção de jogadas, tal. O Endrick é uma coisa meio Ronaldo Fenômeno jogando, né? Ele mal pega na Uhum. bola, quando pega é gol, tá ligado? Tipo, ele treinou os movimentos ali na área, na pequena área, de forma tão perfeita, assim, que ele tem duas chances, ele faz uma, entendeu? Então eu acho que esse Ele princípio, ele se mantém, né? Ele tem o princípio que tem a ver não só com a personalidade, o modo de jogo, como a posição dele, né? Ele é alguém que, pela eficiência, ele vai, tipo, ele precisa de uma jogada que ele vai estar se encontrando no campo e pá, bomba, fez gol. Exato. E o E Neymar, assim, ele driblar, ele humilhar um adversário, não necessariamente vai gerar uma ação um ganho individual, imediato. um destaque individual imediato para ele, exatamente.
o Endrick vai, né? Tudo que ele faz é fazer gol. Então sempre ele vai ser glorificado pelo acerto individual dele mesmo, né? Não, tem uma coisa também a gente tem que lembrar o culto a Dionísio é um culto popular, né? Sobretudo isso, é um culto popular. Talvez um dos únicos cultos da antiguidade que tinha esse caráter, né? De ser um culto das massas. E o Neymar, ele é meio que o ídolo do povo, né? Fazendo um paralelo de Maradona e Messi, né? São dois ídolos. Mas o Maradona, ele é o ídolo do povo, ele é um ídolo acessível, né? Ele é o Deus que desceu assim, né? Eu acho que é uma coisa que, embora seja individualista ou não, ou melhor, coletivista, né? Coletivista por esse quesito também, né? Há um quê aí de representatividade, né? Eu me vejo nele, né? Ele é igual a mim, né? Ele faz a dança que eu faço também, né? Ele escuta a música que eu escuto também, não tem aquela coisa de um Sim, luxo exato, exacerbado exato. que eu não consigo tocar, né? Exato. Ele, como Dionísio, ele exigia o fim da individuação para você ascender, o Neymar também, ele é um brasileiro, entendeu? Ele é um brasileiro padrão, digamos assim. E eu acho que em mais formas, né? Então até o esparagmos, né? Então o corpo em êxtase depois do dilaceramento, né? As lesões do Neymar, elas poderiam ser vistas assim também, né? Talvez se o Brasil tivesse vencido aquela Copa de 2014, seria ainda mais perfeito, né? Essa analogia. Mas é algo O É o interessante. Ronaldo foi Ronaldo, assim, mano, em né? 2002. Exato. O Nossa, pensei a Ronaldo mesma coisa. Exatamente, o Ronaldo se recuperando, né? Mas os excessos dele, né? O carnaval, a teatralidade, tudo isso é muito dionisíaco, né? Não, doutor, eu lembrei aqui também de uma coisa, tipo assim, que o Narigudo falou, que é a questão da plenitude dos tempos, né, cara? O Neymar, ele surge, é aquela coisa da espada lá do rei Arthur, né? Ele surge em um momento que era aquilo, né? Surgimento das redes sociais, é, efervescência em todos os sentidos, a questão de plataformas de streaming, a questão do marketing pessoal, né? Dessa coisa da influenciarização dos meios de comunicação. O Neymar, então, ele é fruto, né? Usando mais uma vez a questão da espada do rei Arthur, ele é o único que pode embanhar essa espada, sabe? Ele é o único que pode possuir isso, sabe? Ele, ele é o cara que vai sentar naquela cadeira que está ali aguardando, né, o cumprimento da profecia, porque ele surge um momento, e se o Hendrick surgisse naquela época, não daria certo, sabe? Com a personalidade do Hendrick, isso a gente vai falar quando chega na parte do Hendrick, né, mas eu acho que tem muito isso também, né? De ser aquele que era para ser. Exato, cara. E o Hendrick, assim, se você olhar pra ele, né? Então, um dos epítetos do Apollo era Requebolos, o que fere de longe, né? O que atira ao longe. Que é bastante referenciado na Ilíada, inclusive, né? Quando ele tá lá jogando pragas nos gregos ali na praia. Ele é visto como usando seu arco de prata ali para ferir quem destruiu o culto dele em Troia e maculou suas sacerdotisas e seus sacerdotes, né, e seus templos. E o Endrick é um centroavante, né? Que o que um centroavante faz que não ferir, né, de longe. Ou, no caso do Endrick, às vezes é de perto também, mas esse gol clínico, frio, decisivo, é como um arqueiro também, dando seus tiros de arco ali precisos também. E aperfeiçoando a sua técnica e recebendo os louros disso, né? Isso é bem apolíneo dele também. E a Sofrosine, que era o grande ethos apolíneo, né? Que é os, a medida, né, o controle, é o grande marco do Hendrick, né? É o fato dele ser esse cara 100% focado, 100% disciplinado, que não se importa com mais nada a não ser o melhor naquela posição, naquilo que ele faz. E, assim, absolutamente convicto de que ele é o grande astro, né? Esse negócio dele se apresentar como, desde criança, como prazer, Hendrick Felipe, o atacante. Essa coisa dele, essa dedicação dele à excelência é absurdamente apolínea, né? E ele é um mármore que esculpe a si mesmo, né? Ele é o cara talhado a machado ali. E assim, até o regramento, só no sentido do esporte, né? Porque a gente tem que lembrar também que o esporte é uma representação do ethos de um povo, né? Ou seja, tem lá nas Olimpíadas gregas, né? Então tinha o melhor da tribo, mais uma vez fazendo um paralelo com as religiões abraâmicas, né? A questão de Davi e Sansão, de Aquiles e Heitor, né? Representantes de povos, os melhores representantes
ao invés de lutar uma guerra, eles competiam em esporte, né? Então, o esporte é isso, né? E o Hendrick representa essa parcela do regramento. Uma coisa também interessante que não só no esporte, né, mas até como figura pública, né? A gente falou dessa teatralidade aí do Neymar, né, dessa coisa carnavalesca do Neymar. O Hendrick já é o contrário, né? Ele é quase que um arquétipo de político, assim, né? Aprendeu francês com 3 meses e fala francês fluente, né? E espanhol ele já saiu daqui sabendo. Então é esse cara que zela muito pela sua imagem, né? Não só como atleta, mas como pessoa, né? Essa coisa de um atleta político, né? Cara, exatamente. Eu acho que tem muito isso mesmo. O Endrick é esse cara, ele é extremamente ligado não só na arte dele, mas em como a arte dele vai impactar os outros, né? Ele tem isso mesmo. E ele se vê na história, né? Então, o fato dele admirar esses grandes homens da história aí, ele, igual ele falou do Bob Charlton, né? Que inclusive foi zoado solenemente por todos os colegas de time dele, inclusive os ingleses, né? Que acho que nem eles curtiam Bob Charlton assim. Isso vem muito dessa coisa do Hendrick, né? Eu acho também, cara, que uma coisa interessante pra gente pensar é: será que os dois juntos não seriam a forma ideal da seleção brasileira? Será que os dois juntos não seria a forma de a gente atingir a síntese? Porque uma informação aí também pra gente colorir um pouco mais a história. Apolo e Dionísio dividiam o templo de Delfos, viu? O Apolo era o deus do sol, né? E dizia-se que ele ficava em Delfos o ano inteiro. Só que o Monte Parnasso é alto, né? Inclusive lá tem esqui, uma época do ano, tipo um Campos do Jordão da Grécia ali. E nos meses de inverno, Apolo diziam que Apolo ia para a Etiópia e quem cuidava do templo dele era Dionísio. Então tinha um culto a Dionísio no inverno ali no templo de Delfos, né? Então, uma coisa muito interessante também, que esses dois deuses, eles nunca foram oposição um ao outro, e sim complemento, né? 100%, 100%. Eu já vi comentários que ligam entre aspas, que ligam esse vão entre um e outro através de Prometeu. Prometeu, ele tem um pouco dos dois aspectos, talvez seja a figura na mitologia grega que mais possa compor essa ligação, porque ele é o cara que traz conhecimento para a humanidade, isso é fundamental, e sem medo de desafiar a autoridade suprema, né? Então, Prometeu, ele tem esse caráter de trazer a ordem, ele cria a humanidade também e de dar aquilo que para a humanidade pode gerar o caos, mas também vai gerar ganhos maiores. E vocês acham que como o Endrick e o Neymar se encaixariam nessa seleção? Assim, futebolisticamente falando, agora saindo do campo simbólico, mitológico aí. Vocês acham que o Neymar de meia, o Endrick de centroavante, o Endrick aberto, o Neymar do outro lado, ou o Neymar de centroavante e o Endrick aberto, fazendo um falso 9 ali? Como vocês acham que seria o melhor esquema para os dois conseguirem jogar juntos? Porque o Endrick, igual a gente falou, o Neymar não marca ninguém. O Endrick também não é, ele é brigador, ele pressiona a defesa e tal. Mas ele não é esse cara super ativo no jogo sem a bola, né? Bom, começando aqui, que eu vou ter que dar uma saída mais cedo, né? Para quem vai ver gravado aí, já está um pouco tarde, eu preciso ir. Mas hoje, atualmente, né? Não sei se vocês onde concordar comigo, mas os dois jogam na mesma faixa do campo, né? O Neymar, com o avançar da idade, foi jogando mais próximo foi jogando mais dentro da área, e hoje eu acho que o Neymar não tem, ainda mais falando de nível de Copa do Mundo, né? Onde o futebol é o que a gente tem mais de competitivo no futebol, e como diz os grandes atacantes, né, que a área protege o grande jogador, porque o grande jogador é o único ali que tem a capacidade de fazer dribles, né? E os zagueiros não podem fazer a falta. Então, acho que se tem alguém para sair, né, da área, para abrir espaço para o outro, acho que o Endrick, né? O Endrick é jovem ainda, acho que eu imagino o Endrick jogando mais pelos lados, né? E o Neymar como esse falso 9, né? É o que eu imagino hoje, dado, é lógico que na condição ideal que iria o Neymar vindo de trás, pifando o Endrick, né? Mas hoje eu acho que os dois ocupam a mesma faixa de campo, né? Então, se eu fosse o Pardalote aí, eu imaginaria o Hendrick aberto aí pela direita, né, para jogar com pé contrário, e o Neymar de falso 9 aí. E aproveito aqui para agradecer o convite do doutor,
também a parceria do Narigudo neste grandíssimo encontro, que espero que se repita e que traga bons ventos aí, que as musas soprem bons ventos para a nossa seleção. E agradecer também a audiência certamente qualificada do nosso público aí. Tem alguma consideração final, nosso querido esquerda Projac? Cara, se inscreva, né? Deixa o like, deixa o comentário também sugerindo outros temas, né? Não só sobre futebol, mas sobre é, resenhas literárias, né? Porque essa não deixou de ser. O Surgimento da Tragédia foi o primeiro livro do Nietzsche, né? Então, quem sabe a gente pode fazer uma série destrinchando a obra do prussiano aí. Maravilhoso, hein? Mas é isso. Mas é isso. Abraço e até mais, doutor e Narigudo. Até mais, meu Muito amigo. Grande obrigado pela sua abraço. participação. Foi sensacional. E você, Narigás, o Bem, que que você diria? cara, eu acho que a consideração do nosso querido Esquerda Project foi perfeita, assim, a respeito do futebol. Apesar que eu acho que o Neymar, ele tem sua capacidade de driblador e criador de jogada, talvez ele seja um criador no sentido não de penetração do campo, mas talvez ele consiga fazer algo que o Messi faz hoje em dia na Argentina, puxar para si as defesas e, em outros casos, até mesmo os laterais, abrir espaço e enfiar a bola para os nossos marcadores, né? Os nossos centroavantes e pontas. Acho que é o mais essencial que ele faça. E, inclusive, eu separei aqui um vídeo da gente, que a gente pode ver o potencial do Neymar sendo desperdiçado, né? Com os Eu, bagres do eu Santos. vou, eu vou colocar ele aqui para ser transmitido e a gente vai reagir a essa. Perfeito. Tá dentro da área, bateu pro gol! Toque na bola do Neymar, olha o que ele fez com Caralho, velho. costas. Cara, isso aí no pé de Não, é qualquer um da bizarro. Então, seleção. Eu acho que assim, o Vini Júnior perderia, tá? Esse gol aí, aham. eu acho que ele perderia. Mas qualquer outro, cara, eu acho que cravaria fácil essa bola. Esse Rollheiser aí é um merda, né? Puta que pariu. Sim, mano. Vou Deixando tirar o som aí só pra a Globo não vir babando em cima do canal. Vamos lá. Aí. Olha isso. Que isso, cara. Essa bola foi um pouco mais quadrada. Assim, não do Neymar. Neymar mandou bem pra caralho, mas, tipo assim, o cara não Uhum. dominou, não quis fazer porra nenhuma, né? Exato, não. Ó, essa aí, Se essa é ele absurda. quisesse. Nossa, O essa é cara teve absurda. um quarteirão pra manobrar ali. Essa o Endrick meteria assim de prima, né? Olha Nossa, ele o ângulo. meteria. Ele nem ia esperar a bola cair no chão, cara. E o Neymar sempre de trás, né, Narigudo? Se você for olhar, o Neymar fazendo bem a Exato, função de meia, né? exatamente. Então, Esse aí é o Tassiano, eu né? vejo ele. Eu acho que é. Eu vejo ele fazendo esse tipo de função muito bem. Ocasionalmente o pessoal do Santos faz gol, inclusive, mas eu penso, cara, se ele tivesse com alguém que fosse mais efetivo, porra, o Neymar teria com 1 bilhão de assistência já. Cara, exatamente. E olha só, ele sempre atrás da linha de três atacantes, né? É muito interessante isso. O Neymar ele se consolidou como um meia mesmo, né? Então é algo que ele pode muito bem fazer na seleção, que é uma função que hoje em dia o Paquetá teoricamente faz, né? Que é um jogador que eu acho deplorável, assim. Nossa, olha esse já De atacante aqui. personalidade ou De tudo. Cara, ele joga um de- futebol até ok na seleção, se for olhar, né? Mas, tipo assim, ele é muito Uhum, inconsistente na Narigudô. Eu acho que ele não tem um futebol sim. que dá confiança na gente, né? Tipo, ele não é um cara que todos os jogos vai entregar, ainda mais com as seleções grandes, cara. Se pegar o West Ham, sofreu a temporada inteira, inclusive caiu, né? Uhum. E aí depois ele foi pro Flamengo e assim, não é que ele é absoluto lá no Flamengo, não, entendeu? Óbvio que ele joga bem, mas não é essa Brastemp toda, não. Você acha que tem um pouco. é, Essa pergunta é quase retórica de se fazer, que tem um pouco de pressão de mídia do Flamengo na Ah, a convocação dele? Flapress é Eu muito não vou dizer forte, que né, cara? ele. Eu não vou Mas olha dizer que só o Neymar, ele ele. faz o simples, né, cara? Olha isso, velho. Exato. É assim, Eu não ele vou dizer que simplifica ele tudo. não merece estar na Copa, o Paquetá, mas um cara como o Veiga no auge, não tô pensando em alguém igual a ele, mas alguém como o Veiga no auge seria perfeito de ter nessa posição. Cara, com certeza. O Veiga, inclusive, é um cara muito dinâmico, assim, né? Quando ele jogava melhor, né? Inclusive, ele deveria estar no auge ainda, né? Acho que ele deu uma comida de bola aí, É, porque o cara tem 29 anos, cara. Não era pra ele estar nessa draga aí, que ele tá no México lá sem jogar bola, né?
É, então, E aí muito perdeu uma triste grande isso. chance de ser o cara, o grande cara do meio-campo, porque esse cara não existe mais, né? Esse meia do Brasil e tal. Eu acho que a Não, última Copa que a gente não. teve dois caras pra função foi 2014, que teve o Hernanes e o Oscar, e nenhum dos dois era muito bom também, né? Oscar redimiu o nosso povo. Não tem como. Fez o golzinho de honra ali, né? Cara, olha isso, mano. É fácil, né? Ele joga fácil. É que assim, também a gente tem que Ele joga. pensar que é a Ferroviária, o outro time, né? Tipo assim, não É, é, não é a França. é verdade. A França também com problemas de equipe também, pelo que o pessoal fala. Tipo, um pouco uma crise de liderança, um mal-estar. Apesar deles terem os melhores, assim, talvez a seleção mais valiosa economicamente, vai. Sim, eu acho que a grande questão ali, Narigudo, é que a maioria dos caras lá não tem a menor relação com o país, né? Então eles jogam na França como se fosse um clube, né? É pra valorizar a carreira, é pra conseguir contratos melhores, pra ganhar títulos. Pra tudo isso a França serve É, muito bem, né? o caso mais bizarro de todos é o do Olise, né? O pessoal aponta que pelo menos boa parte deles nasceu na França, mas o Olise nem francês falava, ele nasceu na Inglaterra. Exato, ele é muito mais inglês do que francês, né? Assim, muito mais. E aí ele achou que a França daria mais benefícios. E como é que ele conseguiu a nacionalidade? Ele tem descendência francesa, é isso? Eu acho que a mãe dele nasceu na França, não tenho certeza. Mas ele é o quê? Mas Africano, cem por ele não cento Etnia, assim. de background, eu É. acho que é. O Mbappé não, o Mbappé ele é Ele é argelino a mãe camaronês, dele né, é Mbappé? argelina, exato. É, a Argélia eu acho que é o país que a França mais tem, digamos, entre aspas, tá bom? Direito de naturalizar Uhum. os caras, porque a Argélia era um estado da França até 50 anos atrás. Como é, sei É, ele lá. era uma extensão da França, ele não era uma Exato, colônia exato. simplesmente. Era alguns quilômetros de Mediterrâneo para dentro, né, ali na costa da África, mas era considerado um estado da França normal, como qualquer outro. Tinha representantes, etc. Inclusive era o grande bastião da direita, né, na França. O Zemmour, ele é da Argélia, não é? Exatamente, o Zemmour é da Argélia. É, a França sempre teve isso, né? O francês médio, assim, ele é um cara bem disruptivo de esquerda, tipo o gaulês, né? É, e Aham. quem exerce essa pressão mais à direita de ordenar o caos, tal, é sempre um estrangeiro dentro do país, né? O Corso É um Napoleão, curso, é, exato. é um italiano da, É, Da Provença ali, né? É sempre um cara meio assim, entendeu? aí tem O o normando. Bardella, o Bardella, é Bardella isso. Bardella é a forma como os franceses falam. Ele também, pô, o nome dele é claramente de Ele é dos origem nossos, né, italiana. mano? Claramente. Ele é dos nossos. Mas o. Quem mais? Cara, tem um aspecto muito curioso, um meme que eu vi recentemente, como a elite francesa é uma eurocêntrica tecnocrata. Esses são os Sim, francos, sim, como o Macron. sim. O É, o gaulês é o Macron é apático, o grande assim, protótipo do euroburocrata, do né? franco. É, Exato. exato. Mas, cara, olha isso. O Neymar, ele joga muito atrás hoje em dia, né? Ele é aí de meia esquerda, né, cara? Fazendo às vezes aí, pô, Sim. tinha cinco caras do time na frente dele, mano. Olha ele aí no meio campo, cara, no intermediária, armando Uhum. o jogo. É que o Santos também não deve ter ninguém na função, né? Exato. Aí Mas, ele cara, ultrapassou uns três do time eu adversário. vou te falar, o Neymar, com a qualidade que ele tem, cara, ele joga fácil na seleção, velho. Tem que só que ver se Joga. fisicamente ele consegue se manter ali, né? Porque tem esse risco O dele não único conseguir jogar. problema, eu acho que não vai ter problema o Ancelotti não ter testado ele. Porque, cara, a gente tem uns dois jogos. Eu sei que Marrocos vai ser parada dura, o Neymar talvez nem jogue porque ele ainda não tá 100%. Mas, cara, Escócia e Haiti Pelo amor de são Deus, né? jogos que dá Não, os pra caras falando que vai ser testar o difícil a jogador, Escócia. inclusive. Irmão, se a gente perder pra Pelo amor. Escócia, é pra fechar a CBF, velho. Na moral, a Escócia. Exato. Não, é um jogo que inclusive dá pra testar jogadores que não foram testados ainda. Então, Exato, dá pra meter Igor Thiago titular, uma coisa assim, tá ligado? Endrick. uhum. Se não, se ganhar do Marrocos, especialmente, já tá garantida a vaga, então pode
pode fazer mais testes aí E você que ainda acha, tem Narigudo, tempo. que no futuro, vamos projetar agora, daqui a 6 meses, quando tiver acabado a Copa tal, independente de ganhar ou não, quem será a espinha dorsal? Tipo assim, o goleiro, um cara da zaga, um lateral, um meia, dois meias, vai, um volante e um meia, e dois atacantes do time. Quem você acha que será o. Hoje em dia eu diria que é Alisson, de lateral, Uhum. Danilo. É, não tem muito o que falar. Ok. Zagueiro Marquinhos, e foi o Thiago Silva por muito tempo, né? Os dois eram da espinha dorsal do time, não saiu nem a pau. No meio, eu acredito que o Casemiro é o grande pedregulho ali na meiuca, né, do Brasil. Uhum. E, e aí de meio atacante nós não temos, né? E aí vamos pro ataque, que é o Vini e o Rafinha, né? Foram a espinha dorsal do time. Quem você acha que será Certo. essa figura aí, essas figuras que vão integrar a espinha dorsal para o próximo ciclo? Então, pensando daqui a 4 anos, né? Para a Copa de 2032, né? Um cara que chamou 2030, muito, aliás, 2030. muito, um cara que chamou muito a minha atenção foi o Luiz Henrique, das vezes que ele jogou. E ele tem 23 Ele anos só, né? Ele é garoto. tem 23. Tem também, se bem que eu acho, agora eu acho que eu tô confundindo as pontas. O Estevão, apesar de estar lesionado, joga na mesma ponta do mesmo lado que o Luiz Henrique. Então, é uma questão de fazer eles jogarem juntos, não necessariamente na mesma posição. Eles dois podem contribuir muito bem, um na ponta esquerda, o outro talvez na armação. Ahn, Cara, o Rodrigo é outro que foi lesionado, né? Mas ele não Exatamente. estava jogando muito bem recentemente. Então eu não vou incluir ele. Eu acho que o aspecto dravidiano dele me irrita um pouco. Eu não consigo Espectro admirar de muito, Diana. sabe? Eu acho que, cara, eu acho que O Lord Indra faria uma tem. festa ali, tá ligado? Cara, você viu a quantidade de indianos torcendo pro Brasil? Ah, eles adoram, né? É insano. Bangladesh adora Eles adoram. brasileiro. O Brasil é o grande Eu acho príncipe das nações de terceiro mundo, né, Nariga? sim, sim, pior que é. Como alguns dizem, cara, o lusotropicalismo deu muito certo aqui por alguns aspectos. Cara, sim, eu acho que ele não deveria ser abandonado ou queimado, ele deveria ser reformado, o lusotropicalismo, entendeu? Sim, sim. Então, se você tirar É, a favela dele, já melhora muito, assim. Revelei alguns vícios digamos, de incompatibilidade com o Estado moderno, você não tem mais problemas, tipo, de natureza do sul global. Se Cara, junta eu os acho, aspectos positivos do sul Nariga, vê se global você com... concorda comigo. Eu acho que a gente deveria Diga. integrar como o romano nobre integrou os bárbaros e a cultura tribal deles no esquema dos dux antigos, o que gerou a nobreza medieval, né? Então usou daquele patrimonialismo deles ali para avançar os estados medievais, né? E conseguir consolidar o poder deles mesmos. Eu acho que a gente deveria também usar essa natureza tribal e territorial ao benefício dessa galera, entendeu? Então eu não acho que a gente deveria chegar Perfeito. numa elite que está estamentada há 500 anos no Nordeste e falar assim, ah não, agora vai ter uma tecnocracia aqui no interior, em Imperatriz do Maranhão. Isso nunca vai acontecer, cara. Eu acho que a gente tem que aceitar como as coisas são e integrar a sombra, assim, das sociedades, né? Então, talvez aquela Perfeito, proposta do perfeito. Orlando Lima, né? Do patrimonialismo positivo seria um grande negócio para o sul global. O que você acha? Cara, eu fazendo outro paralelo com Roma, é aquilo, cara. A gente não quer transformar o resto do Brasil em Cartago, tá ligado? Exatamente, Mas, tipo, exatamente. a forma como Roma, por exemplo, assimilou, pensando no melhor exemplo que tem. Talvez o melhor exemplo sejam os Balcãs, sabe? Ao ponto de que em gerações posteriores, até nas forças militares, as forças mais competentes foram generais da Os Ilíria, ilírios, né? né? O Não pessoal da sei. Ilíria ali, né? Então, tipo, eu acho que esse modelo, eles respeitaram, de certa forma, a E você autonomia lembra como local, começou, eles... né, Narigá? Começou com o Pompeu. Eles eram piratas, né? Os ilírios. Eles eram Exato, exato. prolíficos ali na pirataria, ali no mar Adriático. E o Pompeu passou a faca neles, né? E ganhou o Então, epíteto ele... jocoso de O Grande, né? Porque falavam que era uma conquista de merda. E Mas, então, esses caras, eles tinham aspectos fundamentais que, até no estado organizado, eles seriam necessários. Tipo,
Aí eles emergiram durante uma anarquia, mas, cara, foram eles que salvaram Roma. Tipo, se não fosse o Diocleciano, né? Ou eu tô confundindo? De qual época que você está querendo falar, irmão? Diocleciano, isso, que fez as reformas no final do terceiro século. Isso, exatamente. Aí depois Constantino, apesar deles religiosamente serem completamente opostos uns dos outros, um do Então, outro. eu acho Cara, que esses caras salvaram o não é império, tanto assim, assim, viu, eles eram Narigá? Eu acho que ambos queriam a mesma coisa, que um enxergou o culto oriental do Sol Invictus como essa válvula aí para unificar o império numa religião só, e o outro enxergou o cristianismo. Só que épocas sim, diferentes, né? mas só uma pequena coisa, eu acho que o Diocleciano não era o culto do São Invicto, eu acho que era o Aureliano que você está pensando. Aureliano é o Restitutor Orbis, né? Então ele era um Exato, exato. grande seguidor de Sol Invictus e tal, mas o Diocleciano usou também. Ele queria transformar a Usou religião também? helênica num. Não no Sol Invictus, né? Eu falei até errado, mas ele queria transformar num pseudo-monoteísmo, né? Então ele Sim, se deu o título de Júpiter e deu ao seu herdeiro o título de Heracles, né? Como se fosse o sucessor, né? E ele queria transformar o império um pseudo-monoteísmo, vai. Então, eles adorariam muito mais Júpiter que os outros deuses, né? E aí estaria centrado nisso. O Aureliano trouxe o negócio do Sol Invictus, né? Que é integrar esse Júpiter ao Sol Invictus, que era uma ideologia mais... Uma ideologia não, uma religião mais oriental, né? Mas ambas queriam a mesma sim, coisa. era uma. Unificar o império numa O Sol religião Invictus, só. ele era um sincretismo de Hélios, né? E do mitraísmo, né? Então, também. Eram três tendências monoteizantes de Roma. Eu acho que todo mundo via que isso precisava acontecer, entendeu? Igual eu acho que, se você pegar na época de Jesus, tinham muitos profetas ali no Levante, e várias religiões, toda hora aparecia um profeta falando que era filho de algum deus e tal. Dá pra ver que todo mundo percebia que precisava-se de um Messias, entendeu? Tipo, essa força precisava Sim, aparecer. E ela começou a focar em vários lugares ali, tipo, uma explosão de diversidade, e aí depois ela se concentrou em uma figura só. E acho que aconteceu duas vezes com o cristianismo, né? Primeiro com a figura de Cristo em si, depois com a religião organizada. perfeito. Eu acho que essa é uma boa forma da gente finalizar por hoje. Eu também acho, Essa irmão. divagação final também foi insightful. Exatamente. Meu amigo, agradecer você, agradecer ao Esquerda Project que já tinha saído um pouquinho mais cedo, mas adorei tê-los aqui. Foi um prazer inenarrável. Gosto muito de vocês e espero que nos reencontremos nesses programas. Foi um grande prazer. Muito Que é isso. obrigado, viu? Eu que agradeço o convite. Beijos, beijos a você e Falou. beijos aos telespectadores, os Até mais mais. inteligentes. Um abraço.